E aí, galera do terceiro ano, vamos para a aula de Europa do século XIX. Tá? E para a gente entender um pouco sobre a Europa do século XIX, eu vou voltar para que a gente possa entender um pouco sobre o Congresso de Viena. E para entender um pouco sobre o Congresso de Viena, eu preciso lembrar o que foi a Era Napoleônica. E para lembrar o que foi a Era Napoleônica, a gente precisa lembrar um pouco sobre o que foi a Revolução Francesa. E se for nessa pegada, a gente vai até pré-história. Então, por favor, preste atenção. A gente precisa entender que o século XVIII, não estou falando do XIX, o XVIII é marcado pelo movimento iluminista e pela Revolução Industrial. Eu sempre falo que o pai da Idade Contemporânea é o movimento iluminista e a mãe da Idade Contemporânea é a Revolução Industrial, porque o movimento iluminista traz uma transformação de caráter político, intelectual, filosófico, ideológico, enquanto a Revolução Industrial vai alterar a maneira na qual nós transformamos a natureza, ou seja, uma transformação de caráter econômico, de caráter produtivo. Então nós temos uma nova maneira de produzir, de transformar a natureza, do homem interagir com o meio, e nós temos uma nova maneira de se organizar politicamente, de enxergar a sociedade e de enxergar o futuro. Beleza? Você já sabe muito bem disso. E tanto o movimento iluminista quanto a Revolução Industrial vão ser importantíssimos para inaugurar toda a estrutura que nós conhecemos da idade contemporânea. Então, a estrutura de Estado, a estrutura de indústria, a organização produtiva, enfim, eu não vou entrar mais nesses pormenores. E daí? E daí que o movimento iluminista ele influencia a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma revolução que acontece durante 10 anos, acontece de 1789 até 99, passando por todas as fases, e nós sabemos que no final da Revolução Francesa, quem ascende ao poder é a alta burguesia organizada num grupo que nós chamamos de girondinos. Os girondinos, quando assumem o poder, eles têm 3 objetivos claros, que é frear a Revolução, reestabilizar a França e produzir um processo de modernização e industrialização do país. Como eles não conseguem, passam 5 anos dentro do diretório tentando organizar, mas as forças oposicionistas criam uma instabilidade política que não é interessante, apostam então no Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte ascende ao poder com um golpe, tá? E aí nós entramos na famosa Era Napoleônica, que é dividida em 2 fases. Nós temos a fase do consulado, a fase do império. Tem uma terceira fase, mas que a gente não leva em consideração, que é o governo dos 100 dias. Lembrando que é durante a fase do consulado que o Napoleão Bonaparte cumpre com os 3 objetivos da classe burguesa, da alta burguesia, dos girondinos, quando o colocam no poder. Tá? Ele consegue suprir essa necessidade, ele consegue frear a revolução, ele consegue reestabilizar a França e ele consegue promover a modernização e a industrialização do país. Ele assina a Concordata de 1801 com a Igreja Católica, reestabilizando ali então as questões ideológicas e religiosas. Tá? Ele cria o Banco da França, ele cria o Franco, de certa maneira reestabilizando a economia, investindo na modernização e na industrialização do país. De certa maneira também que ele, com o Código Civil Napoleônico, acaba garantindo as conquistas burguesas, do liberalismo, o individualismo, muito cantado na Revolução Francesa. Ele consegue, com o Código Civil Napoleônico, a concretizar. Na verdade é Código Civil, como foi ele que botou para frente, aí fica conhecido como Napoleônico. Vai promover a educação pública, aquela coisa toda. O fato é que Napoleão Bonaparte perde, vocês sabem muito bem, porque ele invade a Rússia durante a fase imperial, ele declara o bloqueio continental, a Rússia não segue, o Portugal também não segue, ele invade Portugal, a família real foge para cá em 1808, e no caso da invasão napoleônica lá na Rússia, ele leva 600 mil homens, volta com um pouco menos de 100 mil, ou seja, ele leva um sacode lá na Rússia, devido à estratégia de terra arrasada, acaba sendo derrotado na Batalha das Nações, e depois ele acaba sendo preso na ilha de Elba, depois ele é solto, ele volta, governa por mais 100 dias, depois ele é preso na ilha de Santa Helena, lá no Diabo, lá no litoral africano, e de lá ele não volta. Tá? Ele acaba morrendo, aquela coisa toda. O fato é que quando Napoleão Bonaparte ele morre, quando Napoleão Bonaparte deixa então de ser uma ameaça para o continente europeu, vale lembrar que Napoleão Bonaparte, ele promoveu diversas transformações que não eram interessantes para a elite, para a nobreza, para a elite monarquista, para a elite monárquica europeia. E aí, a partir do momento em que ele consegue expandir os ideais iluministas em uma Europa que é absolutista, ele cria muitos inimigos. Então, quando ele deixa de ser
quando ele deixa de ser quando ele deixa de ser uma ameaça, vamos dizer assim, as forças monárquicas decidem se reorganizar. E então eles elaboram o que nós chamamos de Congresso de Viena. Eles fazem uma reunião, um congresso acontece em Viena, fica conhecido como Congresso de Viena, 1814, 1815. Tá? E o Congresso de Viena tem um objetivo muito claro, que é dar um restart em todas as transformações causadas por Napoleão. Ou seja, eles queriam que a Europa voltasse a ser o que era antes de Napoleão. Tá? Então vão reconfigurar os mapas, ou seja, redesenhar a geopolítica europeia, restabelecer pactos diplomáticos, recolocar reis no poder. Se esses reis que foram retirados do poder não estivessem vivos, seus filhos seriam colocados pelo princípio da legitimidade. Então eles tentam dar esse restart. Só que tem um porém. Geopoliticamente, eles conseguem redesenhar o mapa até que dá. Estabelecer as diplomacias, né? Bacana. Agora, evitar que a onda liberal se propagasse é mais complicado. Ou seja, os ideais iluministas já tinham chegado, já tinham se espalhados por todo o continente europeu, já tinha chegado inclusive na América. Então os princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, o individualismo, né, a estrutura do Estado de uma maneira mais burocrática, administrativa, racional, tá, menos passional, menos subjetiva, já tinha se espalhado. Beleza? Então ideias de Rousseau, Locke, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert e essa cambada aí que vocês já conhecem, né, os ingleses, franceses e outros. Então assim, o Congresso de Viena teve essa proposta, né? Só que não funcionou muito na medida em que essas ideias já tinham se propagado, né? A onda liberal já estava a todo vapor, a mentalidade já tinha se modificado, né? Aos poucos esses ideais, esses princípios iluministas já estavam contaminando a administração pública europeia. E aí, a grande proposta do Congresso de Viena, que era dar esse restart, inclusive recolonizando a América, não funcionou. Tá? Inclusive, eles criam a Santa Aliança, que é um pacto de ajuda militar, né? Um pacto de ajuda mútua, tá? Entre os países que têm uma tendência monárquica. E o objetivo era bem simples, evitar que um novo Napoleão surgisse, que uma nova Revolução Francesa acontecesse, ou seja, os caras queriam dar o restart e garantir que a Europa continuasse do mesmo jeito que sempre foi. Tá? Resultado dessa história, né, não funcionou. A Inglaterra, a primeiro momento, até participa, tá, do Congresso de Viena, mas quando ela percebe que uma das propostas do Congresso de Viena é recolonizar a América, ela não aprova por um motivo muito simples. A Inglaterra estava imersa à Revolução Industrial. E na medida em que ela estava imersa à Revolução Industrial, queria então matéria-prima e queria também mercado consumidor. E via na América um local para se ter tanto a matéria-prima quanto o mercado consumidor. Então, se o Congresso de Viena conseguisse concretizar os seus objetivos de recolonizar a América, do México para baixo, quase tudo voltaria a ser da Espanha e o Brasil voltaria a ser de Portugal. Então, não era interessante para a Inglaterra que houvesse esse processo de recolonização. Então, a Inglaterra ela participa primeiro momento, mas depois tira o seu corpo fora. Tá, e o que é que isso tem a ver com a Europa do século XIX? Nós temos liberais, nós temos monarquistas, e em meados do século XIX nós temos o surgimento do socialismo científico, do socialismo utópico que já veio um pouco antes, e nós temos o fortalecimento também do anarquismo. Então a gente precisa entender que o século XIX ele é marcado por uma porção de ideologias, tá, que enxergam o mundo de uma maneira diferente, enxergam o mercado de uma maneira diferente, e enxergam o próprio ser humano e a história da humanidade de um jeito diferente. Então, enquanto nós temos um avanço do liberalismo, nós temos uma resistência do absolutismo, tá? E nós temos o surgimento de outras ideologias que propõem uma alternativa a esse capitalismo que estava se instalando, né? No caso do anarquismo e do socialismo científico e utópico. Tá? Então, a gente precisa levar em consideração que o século XIX ele é muito tumultuado politicamente, ele é muito tumultuado ideologicamente, devido a tantas transformações que a Europa estava passando devido à Revolução Industrial e o avanço das ideias iluministas. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não? Beleza. Então,
Por hoje é só, por hoje é só não. Por esse vídeo é só. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aí. Tchau, tchau, maravilhosos.